Você pode começar uma mercearia, um mini mercado, ou se você já tem, né, a mercearia e o mini mercado e quer crescer, você quer aumentar, né, a sua retirada, você quer aumentar o seu lucro. Uma das coisas que você tem que fazer com toda certeza e sem sombra de dúvida é fazer o básico. Ou seja, você tem que fazer coisas, né, que são, vamos chamar assim, rotineiras, ou vão ser coisas que você vai ter que fazer sempre, tá? E aí, quando você passa a fazer essas coisas, isso faz toda a diferença. Como assim, Roberto? Então, é assim mesmo. Por exemplo, para você ter um carro, o que um carro precisa para andar em uma estrada, né? Ele precisa de coisas básicas, né? Vamos supor, precisa de um motor, com certeza, precisa de pneus, né? E um volante, quer dizer, um sistema de propulsão, um sistema de propulsão e tração, um sistema de rodagem, não é isso? E um sistema de direção. No seu negócio é a mesma coisa. Você precisa dessas coisas básicas, tá? E aí a gente pode chamar isso de fazer o básico bem feito. Mas assim, Roberto, eu quero fazer coisas diferentes no meu negócio. Então, mas o que acontece é o seguinte: muitas pessoas começam a inventar coisas demais. E aí o carro ainda não está nem rodando, a pessoa não sabe nem dirigir e já quer colocar um turbo, né? Já quer colocar uma janela elétrica no carro. Para que isso vai servir para essa pessoa ainda? Ah, vai trazer conforto. Mas será que é a hora de você investir nisso? É nisso que você tem que pensar. E aí, quando você tem dentro do seu mercado, dentro da sua mercearia, do seu hipermercado, esses pontos focais, é nessa direção que você tem que ir. E aí, o que a gente pode pensar é o seguinte: você alguma vez, né, já viu, né, um jogo aí de basquete? Parece que é uma confusão completa, né? De vôlei também. Uma certa vez, meu primo, ele é jogador de vôlei, né? E uma certa vez conversando com ele, o que aconteceu? Eu perguntei para ele, cara, aquilo ali parece uma confusão, que doideira é aquela? Aquilo é assim, é tudo em cima da hora? Não. Para você ser bem sucedido, para você ter um time, para você ter um negócio, para você ter o seu supermercado, seu hipermercado, ou você ter a sua mercearia e migrar para esse ponto maior, para uma lucratividade maior, para um faturamento maior, você tem que fazer o básico. E o que eles fazem ali são vários treinamentos, e treinamentos, e treinamentos, e mais treinamentos. Se a bola vier assim, você faz assado. Se a bola vier desse outro jeito, você faz assim. Se acontecer isso, você faz aquilo. Então os treinamentos, eles são muito importantes, ou seja, as rotinas. Mas fora isso, eles criam também jogadas extraordinárias. E aí você pode ver isso num jogo, né? E o que acontece? Quando você consegue ver isso e um time está fazendo aquela jogada fantástica, é porque eles treinaram bem o básico, ou seja, para levar o jogo no empate, ou levar um jogo pelo menos de 1-0, vamos chamar assim. E se o negócio estiver andando bem, eles vão colocando mais coisas. Aí vamos voltar, por exemplo, do carro, né? Se você tem os pneus novos, o motor novo, né? E uma direção boa, você vai para qualquer lugar, né? Você pode ter o carro mais barato que você vai para qualquer lugar. Mas aí, com o tempo, você pode ir progredindo, colocando mais itens de série, né? Ou itens fora de série no seu negócio. Na mesma coisa acontece lá no jogo. Em algum momento você vai sentir que o seu negócio começa a desandar. Poxa, eu parei de vender. Poxa, as vendas diminuíram. Poxa, eu parei de crescer. Poxa, eu não estou sem dinheiro agora. Então, o que aconteceu?
no jogo de vôlei, né, o que acontece? As pessoas começam, então, nesse momento que existe um caos, né, o time começa a regredir, a perder, vamos chamar assim, o técnico fala para eles fazerem aquele básico de novo, parar de fazer aquelas jogadas extraordinárias. Então, em qualquer tipo de ação, pode ser num jogo de futebol, pode ser num negócio, existe uma coisa que é básica, que faz o seu negócio andar. E no mercado, no supermercado, na mercearia, existe também esse tipo de situação. E, mas qual é esse tipo de situação, Roberto? Então, a primeira coisa é o seguinte: se você começou com pouco, né, com pouco dinheiro, e aí o pouco dinheiro vai definir para muitas pessoas. Por exemplo, imagina o Bill Gates, que é um dos homens mais ricos do mundo, para ele milhão é pouco. Então vai depender. Para uns, R$ 1.000 é pouco, para outros 100 mil é pouco. Então, se você começou com pouco, independente de qual é o seu pouco, esse básico vale para qualquer tipo de investimento, entendeu? Então isso aí é um conceito básico, um conceito primário. E qual seria, então, a roda dos seus, vamos chamar assim, o motor do seu supermercado? O motor do seu supermercado é você simplesmente ter, né, dentro da sua loja o maior número de itens possíveis que o seu dinheiro possa comprar. E aí isso é bem legal. Por quê? Porque você pode começar com itens, né? Eu não sei, Roberto, eu não sei que produto eu vou colocar na minha loja. Cara, vai lá no mercado, compra compra, depende, vamos supor que você tenha muito pouco dinheiro. Vai lá na loja, né, no supermercado, e compra a cesta básica mais barata que existe, tá? E aí você comprando a cesta básica mais barata, você vai procurar fornecedores, pode ser o próprio supermercado quando estiver em promoção, e aí você vai ver que naquela cesta básica existe o arroz, existe o óleo. Então essa é a lista que você tem que começar a ter no mínimo no seu pequeno mercado, tá? Roberto, eu tenho mais dinheiro para investir, ok. Então o que você tem que fazer? Você tem que comprar a cesta básica mais cara e pelo menos esses itens você tem que ter no seu supermercado para que ele possa começar a funcionar. Então isso é o item básico. E aí o motor dele são esses produtos, mas para que o motor possa andar, ele precisa de combustível. E aí nesse momento é que você tem que sempre reinvestir em colocar mais produtos. Então se você comprou uma cesta básica com 25 itens, o seu objetivo tem que ser pelo menos uma vez no mês comprar mais um produto diferente. E aí no próximo mês 26, no próximo mês 27. Não, eu quero acelerar o meu carro. Então eu quero pisar mais para que esse motor ande bem, tá? Então o que você vai fazer? Você vai, em vez de comprar um item a mais por mês, você vai comprar 2 itens, né, diferentes por mês. E aí você vai conseguir acelerar mais o seu crescimento. Então isso é o básico. Mas eu quero andar mais rápido ainda, Roberto. Legal, parabéns. Continue pensando assim. O que você vai ter que fazer então? Você vai ter que pegar e aí comprar um item diferente por semana. E aí o seu negócio vai criar uma proporção, como se você estivesse acelerando aquele motor e como é que pode dizer? Acelerando o motor. Opa, essa campanha aqui entra no meu raciocínio e para. Você vai ter que colocar lá nesse motor cada vez mais itens. O ideal é o seguinte, é que você tenha pelo menos 15 SKU por metro quadrado na sua loja. Existem os planos A, B, C. Posso começar com menos? Pode, Roberto, sem problema nenhum. Você pode começar com menos, não tem problema. Mas o seu objetivo
para o seu motor estar rodando certo, para o seu crescimento estar correto, você tem que ter esse objetivo de ir crescendo e colocando cada vez mais itens dentro da sua loja. Pegou? Então isso é o básico. Se você não está fazendo isso, gente, ó, o que vai acontecer é que a sua loja vai começar a diminuir. Ou o que vai acontecer é que sua loja vai parar. O que vai acontecer é que o seu concorrente vai começar a botar mais produtos e o seu cliente vai ver isso. E aí ele vai deixar de comprar com você. Então, para o seu motor rodar, você precisa ter um motor bem legalzinho, bem direitinho, bem arrumadinho, tá? E para o motor funcionar bem, ele precisa de coisas básicas, né? Por exemplo, você já fundiu o carro de um motor? Se alguém falasse assim para você, olha, você bota óleo aí e roda até acabar. Sabe o que vai acontecer? O seu motor, talvez ali com 30 mil quilômetros, vai bater. Pode ser novo, o carro pode ser zero. Por exemplo, a maioria dos carros hoje, você tem que fazer a troca de óleo a cada 10 mil quilômetros. Se você não fizer isso, talvez ele aguente até os 20, até os 30. Mas mesmo sendo um carro zero, se você não fizer, quando der 30 mil quilômetros, vai bater o motor do teu carro. Outra coisa que você tem que fazer para o motor andar legalzinho é o quê? É ter água dentro do motor para haver a refrigeração. Que se não houver essa água, o motor também funde. Então, para o motor andar bem, precisa basicamente ter duas coisas. Que é o quê? É você ter o óleo no motor sempre trocado e também tem água sempre verificada. Mas para o motor acelerar, você precisa ter combustível. E aí, se você tem que fazer o básico bem feito, aí são essas três coisas. Você tem que ter, cada vez colocar mais combustível na sua loja, aumentando o número de produtos. E aí, quanto mais você quer acelerar, né? Mais você tem que, podemos dizer assim, colocar mais itens dentro da sua loja. E você pode ter começado com 10 tipos de produtos diferentes na sua loja. Mas você só vai crescer se você, uma vez no mês, uma vez na semana. E aí quem vai definir a velocidade do seu crescimento é você. E aí você me pergunta assim, tudo bem, entendi o conceito de aceleração, entendi o conceito de combustível, que é o básico no negócio de supermercado, hipermercado, é assim que funciona. Se eu for te falar, por exemplo, uma loja de 1000 metros, quantos, né, vão ter uma faixa aí de 5, 6 mil produtos diferentes para que essa loja possa aumentar o faturamento. Olha que interessante. E aí, uma loja pequena pode começar com pouco e continuar. Mas o que significa o óleo e o que significa a água? Então, a gente falou de combustível, de aceleração, que é o número de produtos. Isso é o básico bem feito. Se você não fizer isso, o seu negócio não cresce. E se ele não cresce, ele vai ser engolido ou pelo o seu cliente, vai encontrar uma proposta melhor, ou por um concorrente que vai começar a atender melhor, e assim por diante. E aí o que você tem que entender é que o combustível é o número de produtos. Pronto. O seu objetivo seria botar aí 15 produtos por metro quadrado, no mínimo, tá? No mínimo. E aí a segunda coisa que você tem que lembrar é o seguinte, quando você passa a colocar esse produto, você não pode deixar que haja quebra. Ah, se o motor quebrar, ferrou, cara. É uma grana. Uma vez eu fundi o motor do meu carro, não foi que eu troquei o óleo, não. Foi que o cara trocou o óleo e esqueceu de atarrachar o parafuso do cárter, que é onde fica armazenado o óleo do motor. E aí, conforme eu estava viajando, o óleo foi indo embora, eu não me percebi da temperatura, ou seja, sempre que o motor está dando sinais, é porque alguma coisa está dando errada. É a hora de você parar e fazer o quê? Uma auditoria. Ah, eu estou colocando produto toda semana, todo mês, produtos novos, estou procurando fornecedores novos, estou procurando produtos novos, estou escutando o cliente para ver se o que ele está pedindo para eu colocar aqui. Então é hora de você parar o carro. Se eu tivesse parado o carro, não teria fundido o meu motor, tá? E aí o óleo, como eu estava falando para você, é o quê? É você não deixar agora que esses produtos faltem dentro da sua loja.
E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que parar o carro de vez em quando para auditar. Olha, eu vendo 10 quilos de arroz, então, por semana. Então você tem que ter no mínimo na sua loja 10 quilos de arroz. Ah, eu vendo refrigerante, marca tal, então eu vendo 1.000 refrigerantes por semana. Então você tem que ter no mínimo 1.000 refrigerantes e mais 10%. Pronto. E aí o que você tem que pensar? Você tem que pensar no seguinte: quando você faz isso, você está colocando óleo, ou seja, não está deixando causar ruptura, falta de produto. Imagina que o cliente vai lá, eu quero ir lá na minha loja, eu preciso comprar, né, uma plaquinha lá para mim, pronto. Eu preciso comprar arroz, eu preciso comprar isso. E aí quando falta, é como se o motor fosse um pouco sobrecarregado. Você não está cuidando de algo que é fundamental para o seu negócio, tá? Então aí a gente já teve o conceito de aceleração e o conceito de cuidar. E aí a segunda coisa, a terceira coisa que vamos chamar seria a água, para que esse motor funcionasse muito bem, é você cuidar da forma estratégica que esses produtos, independente do tamanho do seu negócio, está sendo exposto para os seus clientes. Isso faz toda a diferença no faturamento, no quanto você fatura todo mês. Então, entendendo esse conceito básico aí, que você tem que ter um motor rodando bonitinho, e quanto mais você quiser crescer, quanto mais você quiser acelerar, independente do tamanho do seu negócio, pode ser uma mercearia, como pode ser também uma loja de 1.000 metros, o conceito básico é o mesmo, tá? Não muda. É cuidar do motor, cuidar do número de produtos, cuidar para não haver ruptura, entendeu? Isso é básico. Isso aí você vai ter que fazer sempre. E olha que interessante. Voltando lá ao jogo, né, de basquete. Pá! Meu primo jogava pra caramba. Jogava, não joga, né? Ele ainda, eu acho que hoje ele é técnico. E aí o que acontece? Quando dava aquele alvoroço, que o time começava a parar, e aí aí eu perguntei ele assim, cara, então se as jogadas são ensaiadas, e aí quando o time começa a crescer, a ganhar, aí sim, aí ele começa a fazer jogadas diferentes, jogadas mais audaciosas, né? Mas quando começa a desandar, ou seja, quando o seu negócio começa a desandar, o que você tem que fazer? Aí ele fala, então eu dou um código lá para os meus jogadores, e aí eles entendem que ele tem que voltar para o básico, porque o básico sempre vai rodar, o básico sempre vai sustentar você, o básico sempre vai levar o seu negócio para frente. E aí é isso que ele fazia. E aí no seu negócio é a mesma coisa, se alguma coisa estava dando errado. Aí a gente tem uma segunda coisa que é a roda, né? É a roda lá do carro, que é algo básico, que sem roda, sem pneu cheio, sem pneu novo, você não vai conseguir ir para lugar nenhum. Então você precisa ter uma roda dentro do seu negócio. Ou seja, você precisa fazer algo que, podemos dizer assim, leve o seu carro mais adiante. E aí, uma das coisas que você tem que aprender a fazer, independente do tamanho. Ah, Roberto, eu sou muito grande, eu não preciso fazer isso. Ah, Roberto, eu sou muito pequeno, eu não preciso fazer isso. Não, isso é independente de tamanho. É aprender a fazer promoções. As promoções, elas são, como pode dizer, um meio para você continuar a rodar. O que adianta você ter um ótimo motor, né? O motor tá bom pra caramba, zeradinho, com óleo, com água, mas aí você não tem a roda para quê? Para você poder botar esse motor para rodar. E aí não adianta, entendeu? Não adianta. E aí a roda, ela serve para quê? O que vem ser a roda? A roda é a promoção. Você tem que aprender a fazer a promoção. E aí o mesmo conceito de fazer bem feito, que a gente falou lá do motor, para quanto você quer rodar, né? Quanto você quer ir para frente? Quanto você quer acelerar, então? Aí é que vai fazer a grande diferença.
Você que nunca fez promoção, eu canso de ouvir pessoas, tá? Falando assim pra mim. Eu falei com o meu marido. O meu marido falou que você é maluco. Como é que eu vou vender uma coisa a preço de custo? Cara, o dia que eu te ensinar a técnica de você vender com prejuízo, você vai então enlouquecer, tá, marido? Existe uma outra técnica que a gente usa que não é só vender a preço de custo. Tem técnica que a gente tipo assim, compra por 1 e vende por 80. Olha que interessante. Mas não é o caso agora. O caso agora é a roda, é o básico do seu negócio. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar e aprender a fazer a promoção. Se você faz promoção uma vez por semana, o seu carro está com um pneu, tipo assim, meio que careca, meio que arriado, entendeu? E aí, quanto mais promoção você fizer, mais as pessoas vão se chegar ao seu negócio e vão conhecer o seu negócio, entendeu? Então, se você ainda não faz promoção, você tem que fazer promoção. Pode ser, tô com medo, Roberto, eu não sei como é que funciona. Me passa um WhatsApp. Roberto, como é que eu faço uma promoção? Eu vou te dar uma sugestão pelo WhatsApp, olha, uma aula particular para você fazer uma promoção e você começar a botar esse pneu para encher ele, como se ele tivesse murchinho, e começar a encher esse pneu. E aí depois que você fizer uma promoção por mês, você passa a fazer a cada 15 dias. E depois que você passar a fazer a cada 15 dias, você passa a fazer uma vez por semana. E aí cada vez que você passar a fazer uma vez por semana, você passa a fazer 2 vezes por semana. Depois você vai aprender a fazer 3 vezes na semana, às vezes, aí depois você vai aprender a fazer perto do pagamento das pessoas para ganhar mais dinheiro, ou seja, você vai começar a encher o pneu, depois você vai calibrar, né, com a calibração certa. Por exemplo, o pneu do meu carro é um monstro assim, ó. Se eu entrar numa curva que está lá escrito 40 a 120, cara, não acontece nada, sem problema nenhum. Inclusive ele abaixa, ele faz assim, Então, hoje eu tenho um carro que me proporciona isso. Então você vai ter um mercado no futuro que precisa fazer isso. Mas você precisa fazer isso hoje? Não. Você pode entrar na sua curva 40 km. Ou seja, começar a fazer promoções é muito importante para que o seu negócio, isso é básico dentro do ramo do supermercado. Só que a promoção, ela vicia. A promoção, ela traz estratégias diferentes para dentro do seu mercado. Existe um vídeo aqui que eu falei de uma das estratégias de um dos maiores varejistas do Brasil. Como é que ele está fazendo essas promoções hoje. E aí, você pode fazer do teu jeito, mas não pode deixar de fazer. Porque o pneu do carro, o básico, não adianta ter motor e não ter pneu. E aí você precisa rodar com esse pneu. Então, quanto mais você aprender sobre promoções, quanto mais expert você for nisso, melhor vai ser o resultado do seu negócio, melhor vai ser a sua lucratividade, melhor vai ser o quê? O seu crescimento. Quanto mais você for fazer, você talvez depois vai trocando o pneu, né? Poxa, meu pneu era assim, o pneu de uma Fiat é fininho. E aí, né, o pneu de repente de um, sei lá, um Honda já é um pouquinho maior, o pneu de uma BMW já é maior, o pneu de um Jaguar nem se fala, né? É de uma McLaren maior, um carro de corrida então é um monstro assim, né? Para poder dar estabilidade. Então o pneu, ele é o básico bem feito. Mas não adianta você botar um pneu enorme no seu negócio, ou seja, você nem faz uma promoção e agora você quer fazer toda semana. Você tem que fazer aos poucos. Por quê? Isso é muito importante você entender. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem coisas, começar a fazer promoção no início é muito difícil. Caraca, como que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer da minha vida? Né? Fica, né, doido lá, não sabe como fazer. Básico. Posso fazer uma pergunta para você? Você dirige? Primeira vez que você pegou no carro, como é que foi? Foi uma loucura, você ficava, antes de pegar na verdade, né? Primeira vez que eu falei assim, cara, como que eu vou pegar um carro?
coisa e tal, eu tenho que pisar nisso, eu tenho que acelerar, eu tenho que frear, eu tenho que pisar na embreagem. Hoje o carro faz tudo sozinho. Mas antes de eu ir para a autoescola, eu pensava nisso tudo, era uma loucura sem igual. Mas hoje, na hora que se você dirige, você entra dentro do carro, você acelera, você passa a marcha, você nem vê que você está dirigindo, na verdade é isso. Quando você vê, se você vai para o trabalho todo dia, você vai, pô, eu já cheguei, né? Ou então, quando tá no engarrafamento, tô em casa, né? Então é assim, vai no automático. Outra coisa, por exemplo, você toma banho todo dia, você lembra que você toma banho, você faz no automático, você entra lá dentro, toma o teu banho e pronto. Então as promoções é algo primordial, é algo o quê? Básico. Então, quando você vê, né, que o teu negócio está dando uma parada, está embolando, isso é normal em qualquer negócio, tá? Ele vai indo bem, vai ter uma hora que ele vai criar uma turbulência lá, e aí é nessa hora que você tem que encostar o carro para quê? Para auditar, encostar o seu negócio para auditar, não é parar, né? É ver o que você está fazendo do básico. Ou se você está inventando muita coisa, ou seja, botei um motor muito grande, botei um pneu muito grande com um motor muito pequeno. Não vai dar certo, cara. Por quê? Porque você tá com um motor, um pneu grandão e um motor pequeno. O carro, ele não vai conseguir andar. Como eu já falei para vocês, né, existe um método PRO, existe um vídeo aqui chamado PRO. Ele é muito importante porque ele fala de 5 coisas. E nesse vídeo eu falo que eu sou um capitão, né, de uma embarcação. Vou mostrar um dia a embarcação. É uma embarcação gigante, ela tem quase 50 pés. É gigante, é muito grande. E cada embarcação ela tem uma motorização específica para ela, o mínimo e o máximo. E aí não adianta, por exemplo, você gastar muito combustível nessa embarcação, acelerar muito, porque dentro da lei da física existe uma coisa que é o seguinte: se eu andar a 2.500 rotação na minha embarcação, ele vai andar uma velocidade e vai gastar X litros de combustível hora. Vamos supor que ele gaste 10 litros de combustível hora a 2.500 e ele ande a 50 km por hora o barco. Pronto, tá? O barco é diferente de carro, tá? E aí, vamos supor que eu acelere mais esse barco para 3.500. Em vez de eu gastar 10 litros de combustível hora, eu vou passar a gastar 20 litros de combustível hora. E em vez de eu andar a 50 km, eu vou gastar o dobro de combustível, mas eu vou andar só 5 km a mais. Eu vou andar a 55 km. Por quê? Porque aquela embarcação, aquele motor só tem aquela potência, ele não consegue desenvolver mais. Se eu quiser que meu barco ande mais do que 55 km por hora, gastando talvez menos combustível, eu tenho que trocar o motor do barco. E aí o que eu quero dizer com isso? É que se você, no seu negócio, né, você tem um pneu muito grande com um motor pequeno, ou um barco muito grande com um motor pequeno, você só vai conseguir acelerar mais. Muito esforço que você vai fazer, você vai estar trabalhando demais para ter o mesmo resultado se trabalhasse menos e reinvestisse em outras coisas. E aí é a lei do equilíbrio, tá? E aí você tem lá o seu motorzinho, e um pneuzão. Você vai forçar muito o carro e o carro não vai andar, porque os pneus vão ser pesados, as rodas vão ser pesadas, a suspensão vai ser pesada e você não vai conseguir rodar. Mesma coisa é o contrário, por exemplo, quando você dirige um carro esportivo, por exemplo, se você coloca um carro, por exemplo, você não consegue andar na cidade com facilidade com um carro esportivo, porque ele é muito poderoso. Se você pisar, por exemplo, no acelerador, é capaz de você bater no carro da frente, ou você não frear, você não conseguir frear, porque ele vai desenvolver muito rápido a velocidade. E aí a gente tem lá esse motor pequenininho, pneuzão, então você está gastando muito combustível, está desgastando o motor, e aí você não está crescendo da forma correta. Tem que ser tudo equilibrado.
A mesma coisa ao contrário, você tem um motor muito grande, um pneu fininho, e aí você vai entrar numa curva, cara, a primeira coisa que você vai fazer é sair e bater, porque o seu motor está potente demais. Então, o equilíbrio entre você ter produtos e promoções tem que ser dentro do nível certo. Não adianta ter muito motor e pouco pneu, ou muito pneu e muito motor. E aí eu falei de duas coisas que são o básico para o seu negócio. E aí tem a terceira coisa, que é o volante, que é a direção. E aí nesse vídeo, procura lá, bota lá no meu canal, Método Proa. Você vai entender que para você ter um crescimento, você tem que ter um plano estratégico. Você tem que saber para onde você vai. Por exemplo, uma vez eu estava na minha embarcação e o que aconteceu? Soltou o sistema de motorização. E aí, barco é diferente de carro. E a mesma coisa é um negócio. O negócio, ele é algo que é vivo. Ele, por exemplo, você está trabalhando aqui, abriu um concorrente lá. Você está trabalhando aqui, o teu fornecedor, ou mais de um fornecedor agora, não está te entregando os seus produtos, tá? E aí, nessa hora, quando começa essa turbulência, alguma coisa está acontecendo, você tem que parar para ver se o seu motor está com óleo, está com água, né? Qual é a aceleração que você quer, aí você tem que tirar um pouquinho o pé do acelerador, ver se os pneus estão calibrados, se estão alinhados, né? Se eles estão balanceados. Então é nessa hora que você tem que fazer isso. E aí eu estava andando nesse barco, e aí o que você tem que fazer com o barco? Imagina só, se você tira a âncora do barco, o barco ele começa a andar, porque existe vento, a não ser que existe corrente, né, corrente marítima, né, do mar, né? E aí quando você tira a âncora, já era. Você só fazer uma paródia aqui. Depois, se vocês quiserem que eu mostre meu barco, vocês falam aí, ó, Roberto, queria ver o teu barco sim, me mostra aí. Aí eu mostro. Se for de interesse para vocês, se não for também, não tem problema nenhum. E aí o que acontece? Quando você solta a âncora, o barco vai começar a andar, ou por causa do vento, ou por causa da maré marítima. E eu estava assim, bem perto de pedras. E eu soltei a âncora, que é normal. A gente primeiro, no barco a gente faz assim, a gente liga o motor, ligou o motor. O motor está funcionando, você faz uma rotação para ver se ele está aceitando a rotação. Mas dificilmente você vai ver se o volante está funcionando lá, né? Se o leme vai funcionar ou não, né? E aí o que a gente fez? A gente tira a âncora. Rapaz, quando eu tirei a âncora e acelerei, o leme estava bobo, ou seja, ele estava sem direção. E aí o barco deu uma volta em direção às pedras. Eu aprendi a navegar dentro da Baía de Guanabara, junto de transatlânticos, navios cargueiros, avião, veleiro, uma coisa terrível, né? Muitas coisas. E aí eu tive a ideia, eu falei assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desligar o motor e ver para onde eu estou indo. E aí o que eu tinha que fazer? Ele estava indo em direção às pedras. E aí quando você liga o barco, você não tem freio igual o carro. Ele vai indo para onde ele tem que ir e estava sem direção. Então ele poderia bater nas pedras, como poderia bater em outra embarcação que estava perto. Ou poderia dar sorte de ir para o alto mar e não acontecer nada. Olha que interessante. E aí no seu negócio, um básico bem feito é você saber para onde você quer ir. Se o seu GPS está ligado para a direção que você quer ir e se você está tomando conta exatamente da direção. E aí o que eu fiz e o que você tem que fazer? Nessa mesma hora eu botei em ponto morto e verifiquei, ó, ele está indo em direção à pedra, ferrou. Dá tempo de jogar âncora? Não sei, porque eu tenho que sair da popa do barco para ir para a proa, para jogar, ou então tentar acionar pelo controle remoto. Mas quando você sai, está com o controle remoto ali. Normalmente tem um controle lá na frente, na popa, na proa. E aí o que eu fiz? Eu fui, parei o barco e examinei a situação. Está indo para pedra, estou sem leme, tem barcos ali, vou quebrar o barco todo lá, o que eu faço? E é a mesma coisa que você tem que fazer no seu negócio.
Quando o negócio está turbulento, quando o negócio está saindo fora da linha, está indo para a direção errada, você tem que parar para ver o que você vai ter que fazer. Você não pode deixar ele ir e nem pode continuar a deixar o motor acelerado. Então a primeira coisa que eu fiz foi tirar a aceleração e aí eu falei, ó, se ele está indo para um lado, eu começo a acelerar ao contrário, ou seja, eu tive que voltar para trás para que esse acidente não acontecesse. E aí o básico bem feito é você saber para onde você está indo e verificar se você realmente está indo para esse negócio. E aí não aconteceu nada porque quando eu liguei a força ao contrário no barco, o barco começou a se afastar novamente da pedra, e aí eu botei em ponto morto novamente, porque ele começou a pegar a tração para trás, e eu joguei a âncora, e aí eu fui consertar o problema. Mas isso aí é uma outra história. E no seu negócio, os 3 pontos principais são isso: motor, pneu e direção. Para onde você quer ir? Os seus planos estão... Você vai comprar um produto a cada semana? Você está comprando? Então você tem que verificar. Vai lá uma listagem lá, pega lá o papel, tá aqui, ó. Estou comprando, comprei esse produto hoje, eu estou com 25 produtos, hoje eu estou com 25.001. 26. Eu estou com 25 mil produtos na minha loja, ou com 2 mil produtos na minha loja, ou com 1.000 produtos, agora eu estou comprando 10 produtos diferentes por semana. Então estou com 1.010, na outra semana 1.020, na outra semana 1.022 e assim por diante, tá bom? Basicamente é isso aí que você tem que fazer. E aí, para esse vídeo não ficar muito longo, você tem que, sempre que a turbulência acontecer, você tem que fazer o quê? Parar e ver para onde você está indo. E sempre ver o básico, com um básico bem feito, sempre você vai muito mais longe. Sempre que você puder, né? Depois você vai querer um pouquinho mais de conforto, uma cadeira de couro, você vai querer um ar-condicionado, você vai querer o vidro elétrico, e tudo isso vai te ajudar a você fazer o quê? Vai te ajudar a você continuar no seu negócio. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, não deixe de dar o seu like aí. Se não gostou, também dá o dislike, porque isso ajuda de qualquer forma o canal. E tente colocar isso para o máximo de pessoas. Para quê? Para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. Espero então que você sempre fique de olho no seu motor, no óleo, na água, na direção do seu negócio, e também tenha um pneu sempre bem novinho, ajustado, e com o tempo vai crescendo o motor, vai crescendo o pneu, vai crescendo os confortos, igual o jogo de vôlei lá, começa a crescer. Deu qualquer problema, e sempre vai dar, é assim em qualquer negócio, não se assustem. É nessa hora que você tem que dar uma paradinha e ver se o pneu está calibrado, se o motor está legalzinho e se o volante está funcionando e a direção está indo certa. Fora isso, aí você começa a acelerar devagarinho de novo, que você vai sempre na direção certa. Um grande abraço aí para vocês.